Salve, belezados, eu sou Carlão, esse aqui é o canal Tempo de Questionar. Antes de passar o recado de hoje, gostaria de pedir mais uma vez para quem puder se inscrever aqui no canal do amigo, clicar aí no sininho de notificações para novos vídeos, deixem seus likes ou dislikes, façam comentários não só nesse vídeo como em outros vídeos do canal e, se possível, divulguem este canal para os seus amigos, familiares. Vamos ao recado de hoje. O tema hoje é religião. Com certeza é um tema polêmico, o assunto que eu vou abordar aqui muita gente pode concordar, outros discordarem, outros acharem ofensivos, mas com certeza não é minha intenção ofender a religião de ninguém. Seguinte, eu sempre fui criado na Igreja Católica. Hoje em dia, só para deixar muito claro, eu não tenho religião nenhuma, eu sou igual ao Estado brasileiro, eu sou laico. Tenho minha fé em Deus, acredito fielmente, tenho temor a Deus, confio nele para tudo, oro a ele todo dia, sem intermediários, por assim dizer. Mas como eu dizia, fui criado na religião católica e depois de a gente criar uma maturidade, eu comecei a questionar muita coisa dentro da religião que fui criado, o que me levou ao afastamento da religião católica, sei lá, acho que já tem uns 15 anos por aí, um pouco mais, não lembro. Deixa claro que, na minha opinião, não existe religião perfeita, todas têm os seus erros, seus acertos, tem coisas que eu não concordo com, não só na católica, com muitas coisas, mas também em outras religiões. Eu já há um tempo frequentei uma igreja evangélica, gostei muito, mas não sou evangélico. Ocasionalmente até tenho vontade de voltar, achei muito interessante, alegre, enfim, mas como eu disse, não existe religião perfeita. Mas falando especificamente da religião que fui criado, coisas que eu não comecei a questionar, não concordo. Exemplo, por que padre não pode casar? Entendeu? O padre não pode casar e a gente vê, eu tenho quase que certeza, não posso afirmar, mas muito em função disso, do padre não poder ter uma relação com uma mulher, marido e esposa, enfim. Que, lembrando, pessoal, o padre é um homem comum, por mais que falhe, ele teve o chamado, enfim, para ser padre, ele tem as necessidades dele como homem, não adianta dizer que não, porque tem sim. O que ocorre? Grande parte dos padres hoje em dia, falo isso porque minha mãe frequenta a igreja católica, trabalha na igreja católica, e ela mesma fala isso, a maioria deles, não, infelizmente, tem que generalizar, a maioria são homossexuais, porque só convivem com homens lá desde o seminário, e quando além de ter esse problema, alguns viram pedófilos. Isso é a minha opinião. Eu acho que muito em função dessas coisas que ocorrem é porque o padre não pode ter contato com a mulher, e acaba ocorrendo isso. Então, uma das coisas que a igreja, na minha opinião, deveria mudar, mas falo que é por uma questão financeira, aí eu já não posso ter certeza. Eu já ouvi falar que é por causa disso, de não ter que pagar pensão, a igreja não ter que pagar pensão para mulher, esse tipo de coisa. Outra coisa, que eu acho que até de repente isso está sendo até revisto hoje em dia, que a igreja condenava os casais a usarem preservativos, enfim, ou seja, a pessoa teria que ter filhos aí adoidado, ou então usar o método da tabelinha, que a gente sabe que é uma coisa muito falho. Eles também são contra esses meios contraceptivos, camisinha, pílula, enfim. Uma coisa que realmente, na minha humilde opinião, é uma ignorância completa. Um casal, não só por uma questão de filhos, mas por uma questão de saúde, de pegar doenças vinculadas ao sexo, enfim, coisas que eu também acho que tem, se eu não me engano, tem até projetos para que eles mudem isso, mas... E o principal, que eu acho que é a coisa mais polêmica, e de repente tem muita gente vai me xingar, enfim, uma coisa que eu nunca entendi quando eu comecei a questionar essa questão das minhas divergências com a igreja católica, foi a igreja afirmar categoricamente, eu não sei embasado em que, mas enfim, que Maria, mãe de Jesus,
nunca teve filhos. Filhos eu digo sem ser Jesus, que segundo a Bíblia, Maria a gravidez dela foi por uma obra do Espírito Santo, mas que depois disso Maria viveu, morreu virgem, mesmo casada com José, o que eu discordo completamente na minha opinião, não só na minha como de outras, até porque tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Maria sim teve uma relação normal de marido e mulher com José, seu esposo, depois lá que ela teve Jesus, que para José foi algo também muito, falo no sentido de ele como homem entender isso, mas graças a Deus, Deus enviou um anjo, explicou e compreendeu. Mas eu entendo que depois disso ele teve uma vida normal com a esposa dele, digo no sentido de ter relação sexual, e teve outros filhos. Aí o que me leva a ter certeza disso? Porque há um texto na Bíblia, não sei precisar, realmente não sou um estudioso nesse sentido, mas que afirma que numa certa, acho que Jesus estava pregando e Maria chegou com outros rapazes à porta de onde Jesus estava pregando, numa casa, pediu para falar com ele. Aí um dos apóstolos se dirigiu a Jesus e falou: mestre, tua mãe, teus irmãos estão querendo falar contigo. Aí Jesus, enfim, falou: minha mãe e meus irmãos são os que me seguem, enfim, não atendeu a mãe. O ponto que eu quero chegar, a palavra teus irmãos, ou seja, os filhos de Maria com José. Ela foi até essa casa procurar Jesus, filho dela, mais velho, e levando os outros filhos dela, os irmãos de Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava, não sei se foi eu estava numa missa há muitos anos, e acho que não foi nem padre, acho que foi acho que foi bispo, que estava na Igreja Católica, na evangélica é pregação, na Igreja Católica fala homilia. Na homilia, ele estava falando sobre justamente esse texto da Bíblia. E ele comentou, na Bíblia fala a palavra irmãos, mas ele quis explicar aqui a palavra irmãos na Bíblia tem o mesmo sentido de primos, que não eram irmãos de Jesus, que eram os primos dele. Logicamente, isso aí, hoje pensando, soou como uma tremenda besteira, eu respeitando, logicamente, os dogmas da Igreja Católica, mas eu discordo. Eu entendo que eram realmente os irmãos de sangue dele e que provavelmente os irmãos tiveram família, constituíram família, filhos, enfim. Muito provavelmente temos aí pelo mundo, depois de não sei quantas gerações, parentes sanguíneos de Jesus Cristo. Isso é óbvio que existe, entendeu? É quase certo, só que infelizmente não tem como se provar. Então, assim, outra coisa, além disso, eu, como eu disse, respeito, mas não acredito em santo. Para mim, santo só Deus. Então, eu também não concordo com essa coisa de igreja falar que vai virar santo, não sei o quê. Mas não vou entrar muito nessa polêmica, opinião minha. Eu não acredito que alguém possa ser, um homem comum possa se chamar de santo. Pode sim, se uma pessoa foi muito bondosa, trabalhou em função dos pobres, agora ser, como é que pode dizer, então, assim, não sei se a palavra é certa, ser qualificado como santo, eu discordo. E em relação a essa questão de Maria mesmo, que realmente foi uma coisa que até hoje eu não entendo, mas, como eu disse, respeito. Cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar de todo mundo, essa é a minha. Ok? Muito obrigado a todos, forte abraço.